A fé que nos mantém vivos. Marcos capítulo 5. Acharam o texto de Marcos capítulo 5? Se não achou, ele está projetado. Vamos fazer a leitura. A partir do verso 21. E eu tenho tanta certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque você pregar em Marcos capítulo 5, verso 21, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, é uma mensagem que você, provavelmente, se eu distribuir o microfone aqui, você narra de cor, de coração, de cor, de mente, por tão conhecida. Mas aqui consiste a grandeza da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, porque não é a minha comunicação, é o poder da palavra, é o poder da palavra que se renova diariamente, e ela, nessa noite, tem o poder de falar ao teu coração. 21, tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado. Tendo Jesus voltado do barco, voltado da onde, André? O contexto vai apresentar Jesus em uma situação muito tensa. Se você ler os versículos antecedentes, Jesus estivera em Gadara e encontrou um homem endemoniado e teve um confronto inusitado, não muito comum. Um espírito usando a boca de um homem para afrontar Cristo. E um espírito que se denominava legião. E Jesus Cristo expulsa aquele espírito maligno, de modo que o homem fica recuperado. O homem fica liberto. Não é uma situação fácil, não é uma situação tranquila, uma situação densa, que espiritualmente consome a pessoa. Você lidar com espíritos imundos, demônios. E Jesus passa por essa situação, e o texto está dizendo aqui, e ele volta no barco para o outro lado. A região da Palestina, cercada do mar da Galileia, e frequentemente se deslocava de um lado para o outro, de um outro para o outro lado. Enfim, havia esse deslocamento. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga. Olha, o texto está dizendo o seguinte: Jesus, ele atravessa, ao desembarcar, ele é abordado por uma pessoa importante da sinagoga. O texto está dizendo que é um dos principais da sinagoga, cujo nome é Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. 23. E insistentemente lhe suplica. Esse homem se dirige a Jesus porque ele é afetado por alguma coisa lhe causa um desconforto, uma apreensão, uma agonia, e ele procura Cristo, se prostra diante de Jesus Cristo, um fato que não é comum para um principal da sinagoga, e ele agora, de forma insistente, faz um pedido: minha filhinha está à morte. Vem, impõe-lhe as mãos sobre ela para que seja salva e para que viva. Veja, o centurião pediu a Jesus o quê? Diz somente uma palavra. Jairo está pedindo o quê? Impõe as mãos, ou seja, não há uma metodologia, um padrão para a cura. Para o centurião, uma palavra bastava. Para Jairo, ele está pedindo: eu rogo que o Senhor vá à minha casa e imponha as mãos sobre minha filha, porque com essa atitude creio que ela viverá.
Jesus foi com ele. E a grande multidão seguia comprimindo. Nesse intervalo aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja, o que Jairo tem a ver com essa mulher? Nada. O que essa mulher tem a ver com Jairo? Coisa nenhuma. São pessoas diferentes, em situações diferentes, com problemas completamente diferentes, mas todas buscando uma única solução. A filha de Jairo, no versículo 42, o narrador vai dizer que ela tinha 12 anos. Isso nos leva a raciocinar que quando a filha de Jairo nasceu, começou o problema dessa mulher, porque os anos se equivalem. Os anos se equivalem. A mulher, a narrativa está dizendo que ela sofre há 12 anos. De vez em quando entra fotos, deve entrar no seu também, é óbvio, no meu celular, recordações. Não acontece isso? Acho que quase diariamente, né? Aparece lá, recordações. Outro dia eu vi fotos de 5 anos. Eu fiquei, Jesus, 5 anos, caramba! Não lembrava que eu tinha passado isso. Ia passando as fotos assim, 5 anos. Pensa em 12. 12 anos. O que é um sofrimento de 12 anos. Enquanto a filha de Jairo está crescendo no lar, no acolhimento do lar, a mulher está sofrendo, buscando solução. Certa mulher, 25, aconteceu que certa mulher, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Cada tratamento, a situação não melhorava, piorava. Por quê? Além de não restaurar a saúde da mulher, ainda debilitava o bolso, a finança, porque ela tinha que gastar. E o texto diz que ela gastou tudo que ela possuía. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou nas suas vestes. 28, porque ela dizia com os seus vizinhos: se apenas eu lhe tocar as vestes, é isso? Sim ou não? Ela dizia com os seus vizinhos, com os seus amigos, ela dizia com os seus familiares. Não, o texto não está dizendo isso, porque ela dizia consigo, e não é consigo mesmo, é consigo, porque senão é redundância. Consigo, se ao menos eu tocar nas vestes dele. Ela está falando com quem? Com ela. Se ao menos eu tocar em suas vestes, eu ficarei curada. E logo, 29, lhe estancou a hemorragia, sentiu o seu corpo curada do flagelo. Ao que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Irmão, isso aqui é uma coisa impressionante. Há uma caminhada, as pessoas falando. Se fosse hoje, seria... O celular ficou ali. As pessoas estariam fazendo o quê? Uma selfie ali, filmando Cristo. Você ia ver várias luzinhas de celulares, não é isso? Ele caminhando. Por quê? Porque a multidão... O Jairo estava atrás da multidão. Por que razão? Para acompanhar? Só para poder saber o que Jesus... Não, ele tinha um objetivo. A minha filha está doente. A minha filha está morrendo. Eu não tenho a quem recorrer. Eu só tenho a Cristo. E eu vou me prostrar. Não importa o que vão falar. Mesmo sendo eu um principal da sinagoga, vou receber a reprovação de muitos. Mas eu vou enfrentar. A mulher
sofre há 12 anos. Mas e a multidão? A multidão está fazendo selfie, está batendo foto, está mostrando, está filmando ali para ganhar likes, para mostrar o que Jesus está fazendo ou deixando de fazer. E Jesus, naquele momento que ele sente o toque daquela mulher, ele para e ele diz: alguém me tocou, porque eu reconheço nesse momento que saiu virtude do meu corpo, saiu virtude de mim. 30. Jesus reconheceu imediatamente que saíra poder e perguntou: quem me tocou nas vestes? 31. Respondeu seus discípulos: Senhor, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que Gente, você já parou para perceber isso aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus está parado. Eu fui tocado aqui. Eu fui tocado de uma forma diferente. E o pessoal está espantado. Mas como assim? Você foi tocado, está todo mundo te apertando. Porque o texto está dizendo que, olha o que está dizendo. Ele, porém, olhava ao redor. Pô, não é possível que você não está conseguindo acompanhar isso comigo. Está procurando, está olhando ao redor para entender quem me tocou dessa forma diferente. Então, 33, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operava, consciente, ela sabia que assim, foi imediato. Quantos creem em curas imediatas da parte de Deus aqui? Foi imediato, ela recebeu a cura, ela prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Veja, Jairo se prostra diante de Cristo, a mulher também se prostra diante de Cristo e declara toda a verdade. Declara toda a verdade. 34, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse mal. Falava ele ainda. Gente, acontece um milagre, a recuperação o estancamento de uma hemorragia crônica, bastante tempo. Enquanto a pessoa recebe a notícia desse milagre, a tua fé te salvou, vai em paz. Chega um grupo que não tem nada a ver com a história dessa mulher, que não tem nada a ver com a cura dessa mulher e que não quer, talvez nem tenha consciência sobre o drama que ela viveu nesse período. Não, isso não faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Chega um grupo, 35, falava ela ainda quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que você está incomodando o mestre? Vamos parafrasear isso aqui. A tua filha já morreu. Por que você ainda incomoda? Vamos parafrasear? Tipo assim, acabou a solução, não tem mais jeito. Você fez o que podia fazer, ponto, não tem mais jeito. É isso ou não é? Por que você está incomodando ainda o mestre? Não tem mais o que fazer. Você conhece situações assim? Você conhece situações assim que chega um ponto assim, não tem mais o que fazer. Aguardar. Nesse caso, eles nem pedem para aguardar. Eles pedem para Jairo paralisar, não precisa continuar, acabou. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Versículo 41, 2 e 3. Jesus vai à casa de Jairo, pega Pedro, Tiago e João, e tem uma coisa aqui bem interessante, deixa eu ver aqui, versículo 40, e riram-se dele, tomou ele porém mandando sair, tomou,
Está ali, está escrito ali, tá, não está? É o 40, bota o 40, passa aí, irmão, por favor. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou quem? Pai, mãe e os discípulos. Existem coisas na nossa vida que não é para compartilhar para muita gente. Aquele momento ali, a casa estava cheia, muita gente estava, mas Jesus fez o quê? Separou pai e mãe. Existem coisas que é do teu núcleo familiar, que são coisas que é você, o seu marido e Cristo, para resolver determinados problemas. Não tinha plateia aqui, que não tinha plateia. Jesus, quem é que deu esse exemplo? Jesus separou pai e mãe, tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, te digo, levanta. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Amém? Talvez não é muito comum fazer uma leitura tão pausada, de forma explicativa, mas normalmente textos muito conhecidos a gente lê muito rápido. Então, propositadamente, eu fiz questão de fazer a narrativa de forma mais cadenciada, para a gente degustar, para a gente perceber as idas e vindas, o que está acontecendo, essa coisa maravilhosa que está aqui. Agora, se eu parasse e fizesse assim, irmão, me resuma esse texto com uma palavra, qual palavra você escolher? Eu vou te dar um exemplo. Existem narrativas, histórias grandes. Por exemplo, filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo. E se eu te perguntar, me resuma com uma palavra, qual palavra você resumiria? Eu vou arriscar uma, arrependimento. Porque se não houvesse o caindo, porém, em si disse, se não houvesse essa mudança de mentalidade, de atitude, nada teria acontecido, o pai não teria corrido, não teria abraçado, nada disso. Então, quando você olha para essa história, você pensa em arrependimento. O bom samaritano, qual palavra você resume o bom samaritano? O amor ao próximo. Até porque a parábola diz o quê? Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus fala sobre o amor. E fala sobre o próximo, e ele diz, quem é o meu próximo? Então a narrativa está fazendo menção ao quê? Ao amor. Então qual é a palavra que resume isso aqui, que acabamos de ler? A fé, a confiança. A fé e a confiança. É isso que movimenta a tua vida. É isso que faz você se declarar filho de Deus. É quando você tem a fé e a confiança. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Você está aqui pelo elemento chamado fé, porque você creu na mensagem de Cristo, e você crê que Ele é o teu Senhor e teu Deus, e você crê que Ele está contigo nesse momento aqui, na pessoa do Espírito Santo. Eu sei que você crê, é a fé, a confiança. E quando se fala de fé e confiança, você tem que fazer o contraponto. E qual é o contraponto? É a dúvida. Por quê? Porque a dúvida, a Bíblia diz em Tiago 1,6, que aquele que duvida é como se, porém, algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que todos dá literalmente, peça porém com fé, com confiança, porque não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, vai e vem e vai,
que ele usou a ilustração como a onda do mar? É porque nem está lá e nem está aqui. Vai uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Vocês lembram de 1 Reis capítulo 18, versículo 21? Quem lembra quando Elias no Monte Carmelo disse: por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, então serviu. Se Baal é o poderoso, então façam. Mas a dúvida, essa forma de rodear entre duas situações e não ter certeza do que quer, desagrada a Deus. Do ponto de vista da filosofia, dúvida significa que as razões para afirmar e negar alguma coisa encontram-se em equilíbrio. Como você não pode afirmar e você não tem elementos para negar, surge a dúvida. E a dúvida desagrada a Deus. Por quê? Porque sem fé, vamos parafrasear, com dúvida é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário quem se aproxima dele, creia que ele existe, que ele é real e que ele é galardoador dos que o buscam. Existe um poema do Mano Melo, Lavrador das Palavras, que fala sobre a dúvida assim: tudo que grita é mudo, o eco do mundo está surdo. Procurei ler nos teus olhos o medo, o que hoje é doce, amanhã vira azedo. Dúvidas dividem e não pagam dívidas. Dúvidas dividem e não pagam dívidas, nem nesta, nem outra vida. E aí o poema prossegue, eu não vou falar mais, porque eu queria citar essa partícula. Isso desagrada a Deus. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é buscar a Deus de inteireza de coração, com a confiança, com a fé. É por isso que a Bíblia te desafia em quê? Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E faz o quê, meu Deus? E faz o quê? Confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. No Salmo 27, verso 1, 2, 3, diz assim: o Senhor é minha força e a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários intentaram contra mim para comerem minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia. A confiança em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pôs um cântico em meus lábios, um cântico de Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e não respeita os soberbos da vida e se desvia da mentira. Salmo 40, do 1 ao 4. Aleluia. Salmo 56, verso 11. Confia no Senhor com toda a tua força. Salmo 20, verso 7 e 8, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confia. Lembrei. Confia. Essa mensagem nasceu com a experiência com meu filho, Gustavo. Eu não sei de onde ele tirou, deve ser, ele fica nesses joguinhos de internet, não sei, talvez seja isso, ou talvez seja em oração com a mãe. Mas o Gustavo fica assim, esses dias: Gustavo, termina a janta. Eu falo até um pouco mais impostado, que eu falo firme. Aí ele: vou terminar, pai, confia. Aí eu: confia?
Aí, o que tu falou? Confia. Aí eu, cara, fiquei na minha. Falei, pô, de onde ele tirou isso? Esse negócio de confia. Tá, beleza. Aí ele joga no Flamengo, faz escolinha do Flamengo. Gustavo, ó, vai treinar direito, não sei o quê. Pai, eu vou fazer, confia. Eu falei, chamei a Letícia. Letícia, de onde o Gustavo tirou esse negócio? Que é assim. Aí o Gustavo é assim, confia. Não sei o que, confia. Aí eu comecei a escrever, Letícia, tenha um ótimo dia, saiba que eu te amo, confia. Comecei a escrever o meu filho esse dia. Pô, pai, não sei se vai dar tempo de fazer o negócio. Pô, vai dar sim, confia. Pô, achei legal isso, o negócio de botar a frase no finalzinho, confia. Sabe, tá dando uma renovada em mim, que assim, confia, o negócio vai acontecer. Vai acontecer, confia, confiança. É tão bom quando alguém põe a confiança na gente. Você já teve essa experiência de alguém confiar em você? Eu estava fazendo uma obra e a prefeitura embargou a obra, uma obra relativamente grande. Embargou e a gente, caramba, a obra foi embargada e de repente o Christian falou assim, pai, chegou no meu zap o pagamento da parcela e era um pagamento alto. E eu olhei, eu falei, cara, o cara pagou, não era, a obra está parada. Aí eu mandei a mensagem para ele, acho que você se enganou, Daniel. O Leandro sabe do que eu estou falando, tá ali o Leandro. A obra está parada. E ele, não, cara, não me enganei não, eu confio em você. Irmão, isso é tão bacana quando você recebe uma palavra. Não é isso, pastor Marcelo? Quando alguém diz assim, eu confio em você, sabe o que acontece? Isso passa uma responsabilidade para você que você não tinha. Que você fica assim, cara, confia em mim, agora eu vou ter que... E agora imagina você, Deus dizendo para você, confia, confia, confia. Confie, você dizendo assim, as coisas não estão... Senhor, eu confio em Ti, Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, eu confio em Ti, Senhor. Mesmo que as coisas não estejam bem, mesmo que você esteja no grupo da decepção, no grupo de que deu tudo errado, mas eu te desafio em nome de Jesus a levantar a tua mão, fechar os teus olhos e dizer, eu confio em Ti, Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu Deus, Tu és o meu bálsamo, Tu és o meu tudo, e sem Ti nada poderei fazer. Aleluia! Glória a Deus. Posto isso, eu quero compartilhar algumas coisas do que esse texto tem a nos ensinar. Com base no texto de Marcos 5, 23, devemos exercer a nossa confiança. Repete comigo, devemos exercer a nossa confiança. Primeiro, mesmo, cadê o ponto? Primeiro, mesmo quando o inesperado bate à nossa porta. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou, dizendo, a minha filha está à morte. Você não esperava um diagnóstico negativo. Talvez você não esperava perder o emprego esse ano. Os teus planos não apontavam para isso. Talvez você não esperava perder alguém tão querido, tão caro, tão próximo. Tem momentos na nossa vida que parece que as coisas ruins combinam. Parece que elas se combinam para vir numa sequência. Quem já viveu isso aqui? Você pensa até que elas combinaram. Não basta uma única notícia ruim, não. Parece que vem uma sequência. Parece que vem uma atrás da outra. Ô Jó, teus gados perderam, Jó. E, meu Deus, ele não dá nem tempo. Você entende o que eu estou falando? Não dá nem tempo de você assimilar aquela pancada, vem outra. E vem outra. Devemos sustentar a nossa confiança em Deus, mesmo quando o indesejado, o infortúnio bate à nossa porta. Eu não vou deixar de confiar. 2,
Eu preciso manter a minha confiança, mesmo quando o tempo me distancia do meu propósito. Quanto tempo você está esperando? Quanto tempo você está esperando? Se te ajudar, lembra da mulher que esperou 12 anos. Talvez você esteja esperando mais, talvez você esteja esperando menos, mas a espera é sempre angustiante, sim ou não? A espera vai desbotando. Irmãos, pensa comigo, no primeiro ano de busca da sua recuperação, a sua confiança era a mesma do 10º ano? A gente vai se desbotando. Na medida que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, é óbvio que você vai se desbotando. Mas a mensagem dessa noite é fazer com que você, mesmo com o tempo e distanciando do propósito, que você mantenha a tua confiança. Lembra da ilustração? Você está abastecendo o teu tanque, você está colocando mais combustível no teu tanque para a jornada dessa vida, mesmo que esteja demorando, mesmo que o ano esteja se findando e você já não está vendo mais possibilidade de acontecer, mas você confia no Senhor, confia nele, falou: Senhor, em ti confiarei. Aleluia. 3. Aqui o bicho pega. Mesmo quando o emprego, o dinheiro e os recursos se esgotam, olha só. Muito padecer a mão de vários médicos, e tendo gastado tudo. Por que aqui a situação estreita? Porque enquanto se tem dinheiro, se equilibra as forças entre confiança e o que eu posso pagar, entre confiança e o que eu posso resolver. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos se desviaram da fé, muitos abandonaram a fé. Por quê? Porque o dinheiro resolve. Mas nem sempre o dinheiro resolve. Precisamos manter essa expectativa, essa confiança, essa crença, essa conexão com o Pai das luzes, mesmo quando não tem dinheiro. Talvez você esteja pensando aí: caramba, eu estou vivendo isso, André. Eu não sei como é que eu faço o mês que vem, está virando mês, e eu já não sei como é que eu vou fazer. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, creia nele, Ele é contigo. Essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, tirada de pensamentos positivos, é uma mensagem de Deus, é bíblico, creia nele. Jesus disse para Marta: se creres, Marta ou Maria, que eu esqueci, Marta ou Maria? Maria, obrigado, eu esqueci aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Em qual contexto ele está falando isso? Um contexto de uma morte. Talvez esteja coisas que morreram, ou que estejam desfalecendo na sua vida, e você não vê condições de reverter, porque você está sem recursos financeiros. Mas se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. 4. Mesmo quando você é confrontado a parar, veja, ele ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas e disseram: por que você ainda está incomodando Jesus? Para. Sabe o que está acontecendo aqui? É como se a pessoa estivesse dizendo assim: você não precisa continuar na sua caminhada. Para. Você não tem mais por que incomodar o mestre. Não há mais jeito. Mas você não vai agir assim. Você vai continuar na sua confiança e na sua fé, mesmo quando você for confrontado por pessoas para paralisar a sua fé, a sua certeza, a sua convicção, a sua força espiritual.
E diante da tragédia, diante das coisas que não aconteceram, as pessoas falam: nossa, você ainda insiste na igreja, você ainda insiste com esse negócio de crente. Olha, eu acho que a tua vida estava melhor antes da igreja. Ainda tem gente que tem a audácia de falar assim, de querer dar pitaco na tua vida. Repreenda em nome de Jesus, porque o teu Deus não te desampara. O teu Deus não te abandona. Ele é o teu Deus. Isso não é a palavra de Deus. Você ainda está naquela igreja? Você ainda, não, ainda por quê? Não, eu não vou negar minha fé. Eu não vou negar minha fé porque o recurso acabou. Eu não vou negar minha fé porque eu perdi o emprego. Eu não vou negar minha fé. Eu não vou negar minha fé, mesmo que a situação, mesmo que tudo diga não, que tudo está me dizendo não, mas eu vou continuar confiando nele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos estão recebendo essa palavra? Digam amém. Amém, amém. Qual é a evidência de que você está exercendo? Eu não devo negar a minha fé diante dessas circunstâncias, mas talvez você esteja aí: será que eu estou exercendo a minha fé de fato? Para que a gente entenda se isso está acontecendo na sua e na minha vida, eu tenho evidências nesse texto. Entenda, estamos trabalhando com o texto. Nesse texto existem evidências de que você e eu estamos na fé e na confiança em Deus. Quer ver? Acompanhe comigo. Primeiro, é quando você se prostra diante de Jesus. Marcos 5, 22b. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Tanto Jairo quanto a mulher se prostra diante dele. Você sabe qual é a evidência que você está na fé? É quando você se derrama diante dele. É quando você se prostra diante dele. Aleluia. Glória, glória a Deus. Existe um cântico, eu não sei se é tão antigo assim, talvez seja. Eu gostaria de dar o microfone para alguém cantar, mas eu acho que não é possível. Mas ele diz assim: me rendo aos teus pés. Venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim. Eu sei que és poderoso e fiel para curar, e sarar minhas feridas e mudar o meu viver. Habita em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida a tua palavra, o teu viver. Não tenho nada em mim para te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. É quando você se prostra diante dele. É você e Deus, mais ninguém. Ele conhece teu coração. Ele conhece a tua mente. Ele conhece as tuas intenções. Ele sabe a dor e conhece com profundidade. E ele se importa contigo. Ele se importa com você. A evidência que Jairo, diante de um problema grave, porque problema que mexe com filhos é um problema muito sério, muito sério. Ele se prostra. A mulher se prostra. Você vai fazer diferente? Você vai fazer diferente? Eu vou fazer diferente? Não, devemos nos render a Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. 2,
A segunda evidência que você está exercitando a fé, que você está na fé. Irmão, você está na fé, nessa certeza aí. É que você comunica com o seu eu interior, com o seu lado cognitivo, com a sua inteligência emocional. Veja, porque ela dizia com quem? Com ela. Ela dizia com ela. A segunda evidência no texto é que você está na fé quando você para de falar com as pessoas e você começa a falar com você. Com você, reage. Reage. Você tem valor. Você tem condição. E o que ela dizia? Se eu tocar. Não é se o Felipe orar. Se o Felipe orar por mim, eu ficarei curado. Porque se o pastor Anselmo fizer isso por mim, vai acontecer. Se eu tomar uma posição, e se eu me levantar, e se eu for na direção de Cristo, e se eu tiver a oportunidade de tocar, eu só quero tocar, eu só quero dar um toque. Eu tenho certeza que esse cenário vai mudar. Irmão, essa comunicação interna faz bem, é salutar, é saudável, é terapêutica. Ela cura você. Faça esse exercício. E quer fazer esse exercício melhor? Olhe no espelho, olhe bem para você mesmo. E fala com você. Você vai reagir. Você crê nessa palavra, sim ou não? Isso é para quem crê. André, eu não creio. Tá bom, então continua. Não significa que todos devem seguir, mas o texto é claro. Ela dizia consigo, se eu tocar, e ela dizia isso depois de quanto tempo? 12 anos. Ela tentou em algumas outras possibilidades? Tentou? Sim ou não? E quem é que resolveu o problema dela? Quem é que vai resolver o teu problema? Jesus. Quem vai resolver o teu problema? Jesus. Quem vai resolver o teu problema? Jesus. Cristo é a solução. Cristo é a solução. Aleluia. Se eu tocar, hoje, se eu me conectar hoje, Senhor, o cenário muda. Eu vou diferente para casa, eu vou pegar o meu carro aqui, eu vou sair diferente, eu vou colocar a chave ali, eu vou apertar lá a campainha eletrônica, vai abrir o meu apartamento, minha casa, eu vou botar o pé e vou declarar, hoje é diferente aqui no meu lar, hoje é diferente na minha casa, porque a confiança foi restaurada, a confiança foi renovada, e eu não abro mão das certezas que tenho em Cristo Jesus. Aleluia. 3. Você quer saber uma evidência de que você está na fé? Você começa a falar a verdade. Então a mulher, atemorizada, tremendo, declarou-lhe toda a verdade. Irmão, trabalhar com a verdade é a melhor coisa que tem. É óbvio, quem nunca mentiu aqui? Levanta a mão quem nunca mentiu. Que bom, porque todos, né? Que bom, que eu pensei que o Cristiano ia levantar a mão. Está ali me olhando. Aproximadamente quase há 9 anos e poucos atrás, quase 10. Estava sentado ali próximo, onde está o meu irmão ali, na quarta fileira de blusa coral. Era uma quarta-feira, e o pastor Semar pregando aqui, e eu com a minha esposa grávida, de vestido rosa, que ela só tinha aquele, né, Cristiano? Sem emprego, sem saber o que fazer, sem conhecer ninguém na igreja, que eu não vim através de ninguém, na verdade eu vim porque ela ficava falando que tinha uma igreja aqui, que ela queria tanto vir e tal, então
não vinha apadrinhado, porque você está me entendendo que você vem apadrinhado, alguém já te insere num grupo, esse aqui, e quando você vem sem conhecer ninguém, é um pouco mais difícil, porque ninguém te conhece, e eu, baixinho, mal acabado, desalinhado, então o pessoal olhava assim, meu Deus, você está com cara de que vai pedir alguma coisa, então nem se aproxima muito. Eu estava sentado ali, aí o pastor, final do culto, aqueles que acreditam em um milagre, amanhã Deus vai fazer coisa nova na sua vida, vem aqui à frente. Quarta-feira, igreja vazia, irmão. Você já sentiu vergonha de ir na frente? Tu dá uma olhada assim, não vai ninguém, eu vou sozinho lá, vai ficar mal e tal. Mas assim, eu tenho que vencer essa vergonha. Eu levantei e vim. Eu acreditei naquela palavra. Aí quando ele começou a orar, eu abri um olho, olhei para um lado, vi 2 pés aqui, 2 aqui, não estou sozinho. Já me aliviou, já não estou sozinho aqui. E o pastor fez oração. No dia seguinte eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, me convidando para ir fazer uma entrevista na MRV, ali em Cordovil, na antiga Manchete, ali é um galpão de prédios da MRV. E a entrevista era para encarregado de obra. Aquilo me gelou, irmão, porque assim, eu trabalhava em obra, mas eu não entendia nada de obra. Eu era líder de grupo, mas execução não sabia nada. E a entrevista era com um engenheiro e com um mestre de obra. E eu fui. E na caminhada, na condução, eu disse comigo assim, eu vou falar a verdade. Eu recebi uma palavra tão boa ontem, eu não vou mentir. Eu vou falar a verdade. E aquilo já estava me dando uma agonia, porque assim, se eles começassem a perguntar, o que você entende? Assim, o que eu vou falar? Eu não vou contar a história. E fui. Entrei na sala, entrevista, estava o engenheiro Luiz, o mestre Sandro, abriram o meu currículo, vendo coisa de letras para cá, não estava vendo nada de obra. Então, aí fecharam assim, então, o que você entende de obra? Aí eu, imediatamente, irmãos, nada. Mas assim, eu não entendo nada. Aí um olhou para o outro, deu uma risada, porque achou que era... Tá brincando, que ele não vai estar aqui numa entrevista e vai dizer que não entende nada. Aí eles perguntaram de novo, o que você entende? Eu falei, não, eu já disse, eu não entendo nada. Tudo isso, para mim, isso tudo aqui é novo. Mas, se vocês me derem uma oportunidade, eu vou ser o melhor encarregado de obra desse canteiro aqui, porque aí deixou eu falar, irmão, abri... Chega, pode ir lá fazer o exame, E eu fui o melhor encarregado daquele canteiro naquele período. Por quê? A confiança em falar a verdade. Você crê nisso? Você crê nisso? Crê nisso. Não precisa contar uma história, não precisa contar, fazer uma alegoria mentirosa. Fala a verdade. Por quê? Porque o teu Deus é justo, é fiel, é verdadeiro, e Ele honra a tua fé, honra aqueles que tratam com a verdade. Aleluia! Você não precisa mentir para Deus te abençoar. Você não precisa mentir para tentar dar um jeito, um arranjo numa situação. Fala a verdade. A verdade é essa. Ela contou toda a verdade. E o que ela recebeu por contar a verdade? Filha, vai em paz. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Pode vir aqui para cima. Por último, qual a evidência? A evidência, estamos falando, primeiro, a gente se prostra diante dele. Segundo, você comunica com o seu eu interior. Terceiro, você diz toda a verdade. Quarto, você crê no incrível. Irmão, esse incrível aqui não é o incrível do espetacular. Esse incrível aqui é o substantivo incrível, aquilo que não é crível, aquilo que não se pode crer. Veja, falava ele ainda, quando chegaram algumas pessoas e disseram, chega, a tua filha morreu,
não tem mais necessidade de incomodar o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse a ele: não temas, crê no incrível, crê somente, crê no incrível, naquilo que não é crível, naquilo que não se pode crer. Quem sabe você está vivendo isso aí? Quem sabe você está precisando crer no incrível, naquilo que não se pode crer, naquilo que a razão nega, mas que a tua fé sustenta, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Fé, a fé é esse combustível que nos faz vencer, que nos faz mais vivos. Aleluia, vamos concluir. A Bíblia diz assim: portanto, se acheguemos ao trono da graça, com confiança. Cheguemos ao trono da graça com confiança, Hebreus 4,16, a fim de acharmos graça, e sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero pedir que você bondosamente esteja em pé. E eu quero te desafiar. Eu não quero fazer o apelo se você... Entenda bem. Eu quero te desafiar no sentido seguinte: eu preciso dessa palavra. Eu preciso mudar alguma coisa em mim. Eu creio e eu quero me prostrar diante do Senhor. Seja você crente ou não, eu quero te desafiar. Se você está com essa convicção, vem aqui à frente. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.